Olá pessoal, bem-vindo a mais um Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas aqui do pessoal da nossa comunidade. Se você quiser a sua dúvida respondida nesse quadro, você pode enviar toda quarta-feira. Eu faço lá no nosso Instagram, Terapia Cognitiva Online. Eu faço um stories onde eu tenho uma caixinha de perguntas lá, um sticker, onde a pessoa pode clicar lá e enviar a sua dúvida, que daí eu respondo nesse vídeo aqui aos sábados. Ao mesmo tempo, eu faço uma postagem escrita também no canal do YouTube, então segue a gente lá também no nosso canal do YouTube, Falco Race Vídeos, onde você eu faço uma postagem escrita pedindo a sua dúvida e você pode comentar nessa postagem e aí eu colho a sua pergunta por lá também. Lembrando então que esse vídeo vai ao ar todo sábado e na segunda-feira próxima ele vai ao ar no nosso podcast. Você pode conferir em todas as plataformas de podcast, nas melhores que tem aí, seja Psicólogo Diego Falco ou FalcoCast, você vai encontrar aí o nosso podcast para você poder escutar em formato de áudio, poder fazer download, por aí vai. Tem todos os outros Falco Responde lá. Lembrando também que todas as dúvidas que eu vou responder, todas as dúvidas que eu respondo em cada episódio estão na descrição, então você pode olhar todas as dúvidas que eu vou responder, tudo que eu vou responder hoje. Ao mesmo tempo tem o timestamp ali onde você pode clicar e ir direto para a pergunta, caso você não queira ver o vídeo completo, certo? Então, eu acho que não tem mais nenhum recado, só isso mesmo. Vamos à primeira pergunta. A TCC trabalha focada no presente. Quando alguém sofre exclusivamente por eventos do passado, seria possível fazer um caminho reverso, analisando os eventos passados e aplicando os exercícios sobre eles? Descaracteriza a terapia ou não? Bom, muito obrigado pela sua pergunta, né? Bom, essa ideia de que, sim, a terapia cognitiva, ela trabalha no presente na ideia de você focar ali no indivíduo, dele trabalhar com os seus eventos, né? As coisas que acontecem no seu dia a dia, de trabalhar com o seu comportamento e tal. Mas essa ideia de que ela trabalha no presente não exclui os eventos do passado e não exclui vamos supor, problemas que ela tem hoje, porque ela fica às vezes pensando muito presa no passado. Quando isso acontece, a gente ainda foca no presente, né? Porque assim, a gente não vai resolver as coisas do passado, mas como ela lida com as coisas do passado hoje, influencia o seu presente. Então a gente vai trabalhar com isso. Mas como a gente vai trabalhar com isso? A gente vai trabalhar na ideia, por exemplo, da pessoa aceitar que as coisas do passado aconteceram, que não tem volta, né? Digamos assim, que não tem o que se fazer com isso. A gente vai trabalhar na ideia, vamos supor, se às vezes é a morte de alguém, a perda de uma amizade, por aí vai. Trabalhar a responsabilidade da pessoa naquilo também, dela reconhecer se ela é responsável mesmo por aquilo, porque às vezes ela sente uma culpa, por aí vai, né? Então a gente vai trabalhar com isso e a gente trabalha como a gente sempre trabalha mesmo, com um questionamento socrático baseado aí nessas questões do passado, avaliando a validade daquele pensamento, de focar naquele pensamento, aprender a aceitar aquela situação e por aí vai. Então a gente faz mesmo essa análise dos eventos do passado. Isso é normal, não é uma coisa que descaracteriza a terapia, porque isso na verdade faz parte. Aliás, né, se a gente parar para pensar, tudo envolve um pouquinho do passado. Se o paciente chega essa semana para mim falando, semana passada eu briguei com a minha mãe, mas eu me sinto culpada porque eu falei tal coisa. É passado. Né? Isso é uma coisa que aconteceu na outra semana. E a avaliação dos pensamentos que a gente vai fazer às vezes ali na terapia, a resposta desses pensamentos vão ser sobre as coisas que já aconteceram. E aí a ideia é que ela treine isso para que quando acontecer coisas parecidas novamente, né, lá no futuro e tal, no presente dela, ela consiga aplicar isso de novo. Né? Então, a gente trabalha também com o passado, né? Não é quando a gente fala que a gente trabalha focado no presente, a gente busca resolver os problemas no presente. A gente não busca ficar analisando tanto o que aconteceu no passado, buscando, digamos, explicações, né? Tipo, descobrir se aconteceu alguma coisa ou se não aconteceu alguma coisa. A gente não fica investigando essas coisas. Com o passado, a gente busca investigar mais coisas baseadas em provas concretas mesmo. Né? A gente não busca a ideia de buscar no seu inconsciente, porque às vezes você escondeu alguma coisa, né? Pelo trauma, tal. A gente não trabalha dessa maneira, né? Que seriam às vezes outras formas de terapia, de trabalhar com a ideia da repressão, que a pessoa passou por alguma coisa e tal, então tem alguma coisa aí escondido e tal, e você tem que talvez tentar descobrir o que é que aconteceu,
a pessoa perceber o que aconteceu, enfim. Isso a gente não vai trabalhar. A gente vai trabalhar com as coisas que são, digamos, palpáveis, com as coisas que a gente consegue realmente perceber, que a gente consegue provar, buscar evidências e por aí vai. Então, assim, a gente trabalha sim com o passado, principalmente para lidar com as coisas do presente. A gente vai voltar lá, buscar as evidências. Não, mas calma aí. Será que você era responsável mesmo? Quem tem mais parcela de responsabilidade? O que fazer com isso? Poxa, isso é uma coisa que se você ficar lutando com isso, tem alguma solução? O que você poderia fazer diferente? No futuro, como evitar para que aquilo do passado não aconteça novamente? Então, a gente trabalha com coisas do passado, só que no presente, né? Buscando melhorar aqui no presente. A gente não trabalha no passado, digamos, ficar fuçando no passado para tentar descobrir o problema, tentar descobrir o que aconteceu, o que a pessoa não lembra, que causou tudo isso. A gente não faz isso de ficar fuçando lá no passado. A gente faz mais uma análise do passado, que o passado já aconteceu, analisar as coisas como realmente aconteceram, tentar olhar com um olhar mais realista e por aí vai. Então, enfim, respondendo sua pergunta, não descaracteriza a terapia, porque na realidade faz parte disso. Eu não sei se eu fui claro, qualquer coisa você envia outra pergunta que eu respondo. Próxima pergunta. Como eu faço para parar com as crises de ansiedade? Bom, para você parar com as crises de ansiedade, digamos, cortar as crises de ansiedade, primeiramente você tem que... deixa eu tirar o som aqui. Primeiramente você precisa cortar os sintomas, né? Para você cortar os sintomas, é puramente uma respiração. É uma ideia de você respirar e tal, para você conseguir controlar e organizar, regularizar a entrada e saída, né, de oxigênio, gás carbônico, para que você regule as suas sensações físicas, né, que você se sinta melhor, por aí vai. Ao mesmo tempo, você tem que fazer uma análise aí dos seus pensamentos, para que não aumente aquela ansiedade. Junto com isso, uma aceitação, né, porque se você tá ali no meio da crise, pensando, ai meu Deus, estou tendo crise, vou infartar. Se você tá pensando isso, só vai aumentando a sua crise. Então, por isso precisa fazer essa análise do pensamento, de ver que no fim das contas, poxa, eu já tive não sei quantas crises e nunca aconteceu nada, eu não morri até hoje, né? Coisas nesse sentido, nunca tive problemas significativos com ela e tal. Ao mesmo tempo, isso aceitar que a ansiedade é normal, que todo mundo sente e que, né, ela passa, querendo ou não, por mais terrível que ela seja, ela passa, né? Você não fica com ela para sempre, né? Naquele estado, porque o nosso corpo tem um limite também, né? Então, aceitar a realidade e fazer uma respiração. Tem um vídeo até que eu já fiz aqui do Acalme-se, né? O Acalme-se, ele tem lá os passos para a pessoa seguir, justamente para ela conseguir se livrar ou sair de uma crise de ansiedade ou de um ataque de pânico de uma maneira mais tranquila, né? Você pode conferir, eu vou ver se eu coloco aqui no card e na descrição também, esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz recentemente falando sobre isso, como a pessoa pode sair de uma crise de pânico ou uma crise de ansiedade, e seguindo o Acalme-se, que pode ajudar. Aí você pode dar uma olhada lá, que pode ajudar você, e qualquer pessoa que está vendo esse vídeo também pode se ajudar com isso. Próxima pergunta. Só voltando antes, né? Tipo, que você pergunta como eu faço para parar com as crises, né? Que agora que eu vi. Tipo, não sei se você tá falando assim, porque para parar a crise, você tá no meio da crise. E para parar com ela é da maneira que eu falei, usando o Acalme-se lá, pode te ajudar. Agora, para parar com a crise no sentido de nunca mais ter crises de ansiedade, isso é um pouco mais complexo, né? Porque assim, novamente, como eu disse, a ansiedade é normal, todo mundo tem, você vai sentir ansiedade pro resto da sua vida, tá? Faz parte. O que você precisa alterar para, digamos, não ter mais crises, ou talvez crises menos intensas e por aí vai? Como fazer isso? Aprendendo novamente a aceitar e responder os seus pensamentos. Porque a crise, ela aumenta, né, conforme a gente vai interpretando de uma maneira exagerada os nossos sintomas. Como eu disse, ai meu Deus, meu coração está batendo mais forte, será que eu vou ter um infarto? Ou ai meu Deus, estou ansioso de novo, isso nunca vai passar, enfim. Conforme a gente vai focando nesses pensamentos, isso vai aumentando e aí vai gerando as crises. Se você manter essa forma de pensar, isso vai permanecer aí por muito tempo. Agora, se você altera isso, né, buscando mais aceitar, entender que faz parte, que você vai sentir ansiedade mesmo, que não tem problema nenhum, que você já superou todas as outras crises, que você até hoje, né, não morreu, por exemplo, né, e tudo mais,
enlouqueceu, não perdeu o controle, nada disso. Então, quando você fazer a avaliação desses pensamentos e conseguir colocar em prática isso de estar sempre avaliando e aceitando as situações como elas realmente são, aí com o tempo as suas crises vão diminuir, vão parar de acontecer ou diminuir bastante a sua intensidade, certo? Então, como parar de ter crises nesse sentido. E por isso que a terapia ajuda bastante, né? Que principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que vai ajudar você a fazer justamente essa análise e tudo mais, essa aceitação da realidade para você conseguir viver sua vida de uma maneira mais leve e mais tranquila. Próxima pergunta. Como a TCC trata a esquizofrenia? Bom, na esquizofrenia, né, ela tem duas coisas que o sujeito faz, né, quando ele tem a esquizofrenia. Tem, por exemplo, a ideia das psicoses, né, por exemplo, do delírio, das alucinações e por aí vai. Nesse âmbito, a gente tem que ter no caso, uma relação terapêutica assim, muito boa, né, com o cliente, para você eventualmente, porque na terapia cognitiva, o básico que a gente sempre faz é analisar, responder e contra-atacar, né, digamos assim, avaliar os pensamentos disfuncionais que a gente tem. E alucinações, delírios, querendo ou não, envolvem aí pensamentos disfuncionais, só que tipo bem exagerados, né? Tipo de paranoia, de achar que as coisas, né, são bem diferentes do que elas realmente são e por aí vai. Então por isso a gente vai, querendo ou não, questionar esses pensamentos, né? A gente vai avaliar esses pensamentos, esses delírios e por aí vai, ajudando o sujeito a enxergar que isso é um exagero. Só que, como eu disse, por isso precisa ter uma relação terapêutica muito boa, né? Porque a pessoa já é desconfiada, né? Ela já é desconfiada que o outro às vezes está tentando enganar ela, ou que, né, não entende ela, enfim. Então precisa ter uma ótima relação terapêutica para você conseguir fazer essa avaliação. Então isso é uma coisa que a gente faz, mas como eu disse, precisa ter um cuidado a mais, porque não é uma simples avaliação de um pensamento disfuncional. É uma coisa, tipo um delírio e tal, uma coisa muito mais forte que a pessoa tem ali, que é muito mais difícil de você conseguir desafiar sem a pessoa ficar meio ressabiada com aquilo. Então precisa ter uma ótima relação terapêutica. Ao mesmo tempo a gente trabalha com os sintomas negativos, que a gente fala, né, que é do sujeito às vezes se isolar, ficar mais sozinho e tal, evitar algumas situações, né, coisas nesse sentido, de ficar um pouco para baixo, desanimado, né, uma depressão assim, emocional. Então a gente também trabalha com isso, que é tentar fazer com que o sujeito vá, com que o sujeito se relacione com as pessoas. Então aí entra bem numa questão também, trabalhando com os pensamentos dele que fazem ele evitar essas situações, como os comportamentos também, né? Mostrando que esses comportamentos que ele tem não ajudam, que atrapalham e tal, e o que ele pode fazer diferente para melhorar as suas relações, melhorar a sua qualidade de vida de uma certa maneira. Então, são essas duas coisas que a gente costuma fazer na terapia cognitivo-comportamental com a esquizofrenia, certo? Tem algumas coisas a mais, assim, mas o básico, né, o geralzão, é mais ou menos assim, certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta. Bom dia. Obrigado pelo maravilhoso trabalho. Como a TC atua com pacientes com TDAH? Bom, obrigado, né, pela sua mensagem do meu trabalho aqui. Como a TC atua com pacientes com um TDAH, né, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Bom, inicialmente a gente sempre tem que avaliar, porque normalmente pacientes com TDAH, às vezes eles costumam ter uma autoestima um pouco baixa, né? E essa autoestima baixa às vezes só piora o problema. Então muitas vezes eles chegam, né, pra gente na terapia com já não se achando capaz e por aí vai. Porque, poxa, durante a vida deles inteira, né, eles não conseguiram, né, estudar direito, não conseguiram às vezes tirar nota, né, em provas e por aí vai. E sempre tiveram muita dificuldade. Então às vezes eles têm essa questão da autoestima. Então a gente tem que trabalhar com isso, a visão que eles têm sobre a sua própria, seu próprio transtorno, né? Então o trabalho de aceitação, primeiramente, de aceitar que eles têm um problema, né? Que eles têm uma dificuldade, que eles precisam fazer um acompanhamento, né, médico, seja com um psiquiatra, seja com um neurologista, enfim, para ter ali o uso da medicação. Então aprender a aceitar a sua condição é muito importante, tá? A primeira coisa disso, porque um paciente com um TDAH que às vezes não faz uso da medicação, assim, é muito mais difícil, né? Vai ser muito mais difícil desse paciente conseguir fazer as coisas direito, porque é uma coisa assim, ele
ele precisa mesmo, né, daquela medicação, porque ele tem uma coisa aí que as pessoas, digamos, normais não possuem, né? Aliás, ao contrário, né? Ele não tem alguma coisa que as pessoas normais possuem. Então, é uma coisa que ele precisa daquela medicação para tá trabalhando, para estar, digamos, funcionando de uma maneira normal na realidade. Não é como ele vai ter um desempenho muito melhor. Na realidade, para ele funcionar normal, ele precisa daquele apoio. Então, trabalhar essa aceitação de que que ele tem realmente essa dificuldade e tal, e buscar as ajudas necessárias é a primeira coisa que a gente tem que fazer, porque muitos às vezes ficam ansiosos, tal, acham não queria ter, aí sofre com isso e por aí vai, né? Então a gente tem que trabalhar essa questão. Depois a gente vai trabalhar a coisa da atenção, né? A gente pode trabalhar a coisa da atenção mesmo e do foco. A atenção do foco, buscando a atenção plena mesmo, né? Do mindfulness pode ajudar muito com isso, que é o treino, né? Um treino bem mais assim, comportamental mesmo, né? do sujeito conseguir focar naquilo que ele está fazendo, seja focar ali na respiração, seja focar numa leitura, seja focar enquanto está dirigindo, enfim, focar no que ele está fazendo. Então esse treino pode ajudar, não quer dizer que, nossa, vai curar a pessoa, mas pode ajudar bastante nesse treino dele aumentar um pouquinho mais o seu foco, aumentar um pouco mais o seu controle da sua atenção, certo? E da questão da hiperatividade, é a coisa dos comportamentos, de comportamento mesmo, perceber às vezes, né, quando ele estiver um pouco mais agitado e por aí vai, e tentar evitar ter comportamentos que vão prejudicá-lo de alguma maneira, que vão causar algum sofrimento, seja nele, seja em outras pessoas, e tentar ter um outro comportamento aí, de uma resposta um pouco mais funcional, mais saudável para ele. Tá certo? Então, e aí vai variar bem de caso para caso, tá? Tem casos, por exemplo, que você pode, isso eu falo, acho que eu já falei bastante até disso, tá? Na ideia de você, vamos supor, se a gente está falando de alguém que estuda ou que tem uma dificuldade ali de se concentrar em casa, do psicólogo ir lá, às vezes, ver como é o ambiente, ajudar o paciente a organizar as coisas, né, para ele não ficar tão distraído, não se distrair tanto quando ele estiver estudando. Então, para diminuir os estímulos e por aí vai. Ao mesmo tempo, às vezes, colocar caixas com etiquetas e tal, para ele não treinar isso também, né? Tipo, chegar e para não se perder, não tá o meu caderno, sei lá, colocar o caderno sempre no mesmo lugar, enfim. Fazer esses treinos também ajudam o sujeito a manter até uma organização melhor na sua vida, colocar etiquetas, como eu disse, nas coisas, pode ajudar também. E aí, como eu disse, às vezes pode o terapeuta ir lá, ou ele simplesmente analisando a situação e tentar ajudar na própria sessão mesmo, certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Próxima pergunta. Bom dia, sou psicólogo e gostaria de atender online. Quais são os procedimentos para fazer esse tipo de terapia? Você poderia me dar o passo a passo? Obrigado e parabéns pelo seu ótimo trabalho. Bom, obrigado pela mensagem, né? Bom, eu atualmente não estou atendendo online, não estou fazendo atendimento online, mas teve umas mudanças, né? Antigamente você precisava ter um site, online e tal, e você mostrava esse site lá para o CRP e falando para eles que você queria atender online, enfim, aí eles iam analisar o seu site, ver se está de acordo e tal, e aí iria aprovar ou não aprovar esse site. Então era uma burocracia mais ou menos assim. Hoje está um pouco mais simples, né? Hoje você, na realidade, deixa eu até procurar aqui o site. Tem um site aqui, ó, Cadastro EPSI, chama. Cadastro EPSI. Eu vou até colocar vou até colocar o link na descrição e o link também aqui aparecendo na tela, que aí você pode dar uma olhada. Porque daí nesse cadastro EPSI agora é bem mais simples. Na verdade, você não cadastra mais um site, você cadastra o seu nome mesmo, né? Você vai lá, coloca o seu nome, coloca o seu CRP, né? o seu cadastro, seu registro, né? No órgão e tal. E aí eles vão aprovar esse cadastro. Você vai falar o que você quer fazer, basicamente, tal, como você vai trabalhar, o que você propõe, enfim. E aí eles vão aprovar ou não, mas eu acho que então assim, tá bem mais simples,
né, de você fazer isso, de você conseguir fazer esse atendimento. Então, assim, não tem segredo, tá? Na realidade, o procedimento que você precisa fazer é isso, é entrar nesse site, como eu disse, eu vou colocar aqui na tela aparecendo e vou colocar na descrição também, onde você pode clicar e ir lá pro site, e aí você se cadastra nesse site, no site aí do CFP, se eu não me engano, eu acho que é do CFP, na verdade, é do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, e aí você sendo aprovado, aí você pode atuar. Aí ali mesmo você vai colocar como você vai trabalhar, se você vai fazer atendimento por e-mail, se você vai fazer atendimento por Skype, enfim, por outras plataformas, lá Zoom, que é uma plataforma de vídeo também, ou pelo WhatsApp, enfim. Você pode colocar lá como você vai trabalhar. Então, o procedimento é esse, tá? Não tem muito segredo além disso, não. Você vai lá, cadastra, coloca como você vai trabalhar e aí você já pode divulgar o seu trabalho. E aí, aí na questão de pagamento, aí você vê como você faz. Às vezes, se você tem, por exemplo, conta em bancos digitais, às vezes você pode gerar um boleto, talvez, né? Não sei, gerar um boleto pro cliente, ele paga e depois que o boleto compensar, você você marca o atendimento, ou você marca o atendimento, né, e depois ele paga o boleto, mas aí é um pouco mais arriscado, né, certo? Da pessoa às vezes não pagar. Ou você dá uma conta para a pessoa transferir também o valor da sessão, enfim. Então isso é uma maneira de você poder atender. Então não é uma coisa mais tão complicada. Antes, como eu disse, tinha que ter um site, o site tinha que ser aprovado, o site e tal. Hoje você cadastra a sua própria pessoa, então tá muito mais simples, tá? Na internet você encontra o que não pode, o que pode na questão do atendimento online. Eu não sei os detalhes específicos, porque como eu disse, eu não faço atendimento online, mas eu fiz um tempo atrás, mas hoje eu não faço mais por falta de tempo mesmo. Então eu não faço o atendimento online e então eu não saberia dizer se tem algumas coisas assim mais específicas que você precisa saber. O que eu posso falar para você é isso. Espero ter te ajudado com isso. Próxima pergunta. Boa tarde. Como fugir da armadilha das comparações? Muitas vezes me pego fazendo comparações, achando todo mundo melhor, mais capaz. Como a TC lida com comparações? Desde já, obrigado, parabéns pelo trabalho. Obrigado novamente parabéns pelo trabalho, né? Bom, inicialmente as comparações tem duas coisas, né? Assim, tem duas maneiras diferentes de você avaliar a ideia das comparações. Quando a gente avalia comparações, quando a gente fala de comparação para coisas positivas, né? Então, aliás, para coisas negativas, então, assim, vamos supor, você está se comparando com outra pessoa que faz alguma coisa que você às vezes gostaria de estar fazendo. Olha, ele está vendo, fulano ali está fazendo aquilo de um jeito muito melhor, ou fulano ali conseguiu alguma coisa, olha onde eu tô ainda, tô atrasado e tal, tô devagar, enfim. Quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente tem que entender que é totalmente inválido, porque a gente não sabe os detalhes do porquê fulano tá daquela maneira. Tem N variáveis, sei lá, quando a gente fala, por exemplo, de sucesso mesmo, o sucesso eu costumo falar que ele é definido por 4 fatores, né? A nossa capacidade, a nossa possibilidade, a possibilidade de a gente fazer aquilo, o nosso esforço e sorte. Então a única coisa que a gente tem controle aqui é a sorte. Aliás, a única coisa que a gente tem controle aqui é o esforço. É porque a gente pode se esforçar, pode fazer tudo. Mas, por mais esforço que você faça, se não for a hora, digamos assim, no caso da sorte, você não vai conseguir também. E se você às vezes não tem a possibilidade ou a capacidade para fazer aquilo, porque, poxa, tem gente que às vezes não tem capacidade mesmo. Uma pessoa que, sei lá, tem problema no joelho, ela pode esforçar o que for, ela não vai ser corredor de 100 metros, entendeu? Porque ela vai se prejudicar, vai se ferrar inteira. Então ela não tem a capacidade para isso, mas talvez ela possa ser nadador, enfim. Então, é uma coisa que a gente sempre tem que avaliar esses fatores. Então, e a gente não sabe quais são as coisas da outra pessoa, a gente não sabe se ela teve uma ajuda externa que às vezes a gente não tem, a gente não sabe se ela é um pouco mais capaz naquilo do que a gente, às vezes ela pode ser mesmo no sentido de ter uma facilidade ali interna mesmo, sei lá, vamos por alguém que é fácil em matemática, não tem facilidade em matemática e você não tem, aí ela se tornou um ótimo profissional na área de matemática, então tipo, é lógico que às vezes ela vai se destacar um pouco mais. Então a gente tem que fazer essas avaliações. Ou às vezes ela realmente fez um esforço maior, só que de qualquer maneira, como eu disse,
você nunca vai saber a realidade. E também pode ter sido sorte, ela ter tido sorte, porque querendo ou não é igual, sei lá, alguém que faz um concurso, eu costumo falar também, alguém faz um concurso, duas pessoas fazem o mesmo concurso, fizeram o mesmo esforço e tal. Só que a gente sabe que, como eu disse, como a gente tem as variações das pessoas, tem pessoa que tem mais facilidade com uma matéria né, ou menos facilidade. Se caiu uma questão ali que uma pessoa tem mais facilidade do que a outra, essa daqui já se beneficiou mais, entendeu? Então isso aí foi uma sorte, né, porque não tem o controle de saber quais questões vão cair, foi uma sorte que fez ela às vezes passar no concurso e essa daqui não passar no concurso. Então tem todas essas variáveis que fazem com que a gente entenda que não tem por que ficar se comparando com o outro, de o outro tá lá na frente ou ter conseguido alguma coisa que a gente não conseguiu, porque existem N variáveis que você não tem controle sobre, que então não é meio injusto você se comparar. A única comparação válida que você tem que fazer é a comparação com você mesmo, né? Então, se você se comparar você hoje com você de um ano atrás, a ideia é que você esteja melhor que você do ano atrás. Se você estiver igual ao ano atrás, aí você tem que parar. Opa, tem alguma coisa errada, tá? E eu preciso fazer alguma mudança na minha vida aí pra conseguir mudar. E como a terapia cognitivo-comportamental faria isso? Através de questionamento e respondendo tudo isso. Por exemplo, essa ideia de que a gente não tem o controle, a gente não consegue saber mesmo o que o outro fez para atingir o que ele atingiu, não vale a pena ficar pensando sobre isso, eu tenho que me comparar só comigo mesmo no passado, que é isso que vai fazer com que eu cresça, com que eu me estimule e tal, com que eu me esforce para crescer, para me desenvolver e por aí vai. Tá? Então é isso que a gente faz, assim que a gente faz nessa comparação. Agora, quando a gente está falando, às vezes a gente tentando, vamos supor, aumentar a autoestima de uma pessoa, aumentar a pessoa se sentir melhor consigo mesmo, com suas conquistas, reconhecer as suas conquistas, nesse caso aí a comparação com o outro pode ser válida, tá? Nesse caso, então assim, é um pouco, né? Mas nesse caso a comparação com o outro pode ser válida. Porque se você às vezes não reconhece a sua conquista, eu não acho que eu sou tão bom assim e tal, mas, poxa, mas como foi o resto da sala de aula? Tipo, o resto da sala de aula foi todo mundo mal na prova e você foi bem. Tipo assim, não, a maioria foi mal e eu fui bem. Então, alguma coisa aí tem, né, significativa aí pra você e tal. Então, quando a gente trabalha na ideia da pessoa melhorar, de reconhecer suas conquistas, por aí vai, aí a comparação vale a pena com as pessoas que estão, digamos, piores, né, de alguma maneira, porque alguma variável teve aí, mas isso ajuda a gente se sentir melhor, querendo não. Agora, quando é na questão de pior, não vale a pena, porque é isso, né, não tem o que a gente fazer, não tem nenhum controle que a gente tenha sobre isso, né, de saber porque o outro faz e porque o outro conseguiu e por que não. A única coisa que a gente tem que fazer é a comparação com nós mesmos, né? Se nós estamos melhores do que a gente foi, né? Do que a gente era, ou se a gente às vezes não atingiu o que a gente gostaria, né? Se a gente não atingiu o que a gente gostaria, aí trabalhar, seja a questão de às vezes, sei lá, às vezes a gente tem uma expectativa muito alta, né? Do que a gente gostaria de ser, então tentar diminuir, trazer um pouco mais para a realidade, ou ver que às vezes teve uma falha mesmo aí e às vezes se esforçar mais para conseguir melhorar no que a gente quiser melhorar. Então é basicamente assim, nessa questão, né, de achar que todo mundo é melhor, todo mundo é mais capaz e por aí vai, o trabalho que a gente faz é justamente esse, tá? De ver que, poxa, são N variáveis, né? São N variáveis que podem fazer uma pessoa parecer que ela tá melhor que você. E principalmente se a gente está contando aí com as redes sociais, por exemplo, você avaliar que uma pessoa tá melhor com você através das redes sociais dela, isso é ridículo, né? Assim, ridículo no sentido de porque as redes sociais, querendo ou não, são um recorte, né? Uma edição. A pessoa edita ali aquela parte daquela vida dela, do seu dia, enfim, da vida da pessoa, e coloca ali, né? Não é a realidade, a gente não está vendo o filme inteiro, né? A gente só viu uma parte, um recorte do filme, uma cena do filme da pessoa. Então não representa nada. E apesar, a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe disso, que a rede social não representa, mas aquilo influencia bastante a gente. Como isso influencia bastante a gente? Se é uma coisa que está causando muito sofrimento, o conselho, né, que a gente tem que dar talvez silenciar as pessoas que às vezes a gente sente isso, ou parar de seguir, dependendo, né? Se não for causar algum problema na questão, se for alguém próximo e tal. Ou simplesmente parar um pouquinho, se afastar um pouquinho das redes sociais, isso pode ajudar também.
Ao mesmo tempo que a gente faz isso, é fazer esse trabalho de análise, de análise dos pensamentos, de ver que são muitas variáveis, que não quer dizer nada se a pessoa conseguiu alguma coisa e você não conseguiu, e por aí vai, tá certo? É um trabalho que a gente faria, mas como eu disse, como eu sempre falo também, é muito individual isso, então não tem uma regrinha específica. A regra específica é essa, a análise dos pensamentos, é questionar esses pensamentos, buscar a realidade e aceitar a realidade também. Mas como fazer isso especificamente vai para cada paciente, porque cada paciente tem um pensamento muito único, tá? E o questionamento tem que ser específico para aquele pensamento, certo? Próxima pergunta. Anitta vive em França, deve ser eu vivo na França. Muito obrigado, estou aprendendo a controlar minha ansiedade e os meus pensamentos intrusivos e tenho pensamentos que me perturbam. Que bom, então é só uma mensagem na realidade para falar que tá te ajudando a aprender a controlar a sua ansiedade. Obrigado pela sua mensagem, né? Espero conseguir continuar ajudando você com suas dificuldades. Próxima pergunta. Olá novamente, Diego. Gostaria de saber um pouco mais sobre o processo de aceitação em situações vividas que foram dolorosas e também sobre a autocobrança de não poder errar para não decepcionar ninguém. Exemplo pessoal, me gera sofrimento quando paro para ver que decidi algumas coisas erradas na minha vida de maneira apressada e não posso mais consertar e não sei viver as consequências da minha decisão. Fiz uma amizade muito tóxica onde tinha muita dificuldade de dizer não, principalmente porque a pessoa não sabia aceitar um não. E depois que consegui me livrar, sofri muito pelo fato de pensar que eu poderia nunca ter conhecido aquela pessoa e evitado me machucar. Ao mesmo tempo, percebo que aprendi muito sobre as minhas dificuldades, as quais preciso superar. Aprender a dizer não, valorizar os meus direitos, mas ainda assim, sinto dificuldade de parar de me sentir culpada por normalmente errar, tendo em vista que reconheço as minhas responsabilidades. Fazer uma decisão errada, tipo, poxa, se eu tivesse feito de maneira certa, eu não estaria passando por isso. Como se não houvesse reparo para um começo. Obrigado, Diego. Então, só para voltando aqui, seria a ideia sobre o processo de aceitação, situação vivida e sobre a autocobrança de não poder errar. Bom, obrigado pela sua pergunta, né? Apesar de ser uma pergunta muito grande, mas enfim, obrigado pela sua pergunta. Enfim, a ideia, né, de você, que nem você fala aqui da pessoa tóxica e tal, que você às vezes fica pensando, que eu poderia ter evitado conhecer a pessoa, ter feito de tal jeito e tal. O que você coloca ali é muito interessante também. A ideia é que você fala que você aprendeu com isso, você aprendeu as suas dificuldades, você aprendeu que você tem uma dificuldade de falar não, por exemplo. Então, assim, todas as experiências da nossa vida, isso é uma coisa muito importante. Todas as experiências da nossa vida, sejam experiências positivas ou negativas, são válidas, tá? Todas as experiências da nossa vida, sejam experiências positivas ou negativas, são válidas. São experiências que nos ajudam a crescer, são experiências que nos ajudam a nos desenvolvermos. Por pior que seja, por mais sofrido que seja, você pode tirar alguma coisa disso, como você mesmo tirou, a ideia de perceber que você precisava aprender a falar não e tudo mais, certo? E às vezes também te deixou um pouco mais ressabiado para não se relacionar com pessoas parecidas. Se você não tivesse tido essa relação nesse momento, a probabilidade de você ter tido uma relação parecida, ou até mesmo pior, depois é grande, tá? Então é uma coisa que faz parte. Se você nunca tivesse percebido que pessoas desse jeito podem te fazer mal e por aí vai, se você nunca tivesse percebido isso, ao mesmo tempo que não tivesse percebido os seus defeitos que prejudicaram ainda mais, te fizeram sofrer ainda mais dentro dessa relação, você ia se prejudicar ainda mais numa outra relação, certo? Então isso é uma coisa importante de saber. As coisas que acontecem na nossa vida são válidas e isso é uma coisa boa no fim das contas, se você consegue tirar um aprendizado daquilo, você consegue aprender alguma coisa com aquilo. E isso envolve a questão da aceitação. Você entender, você aceitar que a vida funciona dessa maneira. Ao mesmo tempo, aceitar que arrependimentos vão acontecer. Você vai se arrepender na sua vida. Isso faz parte, tá certo? Independente do que for. Se você às vezes não tivesse começado uma relação com essa pessoa, por exemplo, você poderia talvez estar arrependido de não ter começado a relação, certo? Então a gente nunca sabe. E sofrendo por conta disso, nossa,
como eu fui besta, eu deveria ter começado uma relação com aquela pessoa, era uma pessoa tão bacana, enfim, tá? Então arrependimento você sempre vai ter na sua vida também, então não vale a pena isso. Por isso aí entra na ideia do não poder errar. Você vai errar e você vai se arrepender, independentemente da sua escolha, independentemente da sua vida. Todas as coisas que você fazer, todas as escolhas, decisões que você tomar, em algum momentozinho você pode talvez se arrepender. Falar, será que eu fiz a escolha certa? Se eu tivesse feito outra coisa eu estaria melhor e tal. Então isso vai acontecer na sua vida. Isso entra também no processo de aceitação, de você simplesmente tomar as decisões e entender que pode acontecer de você errar e não tem problema nenhum nisso. Por isso a gente tem que sempre tomar as decisões entendendo que isso pode acontecer mesmo. Então, se você entende que você pode errar, que você é um ser humano, que você pode voltar atrás, que você pode depois voltar e às vezes tomar uma outra decisão e por aí vai, ou lá na frente mudar e descobrir outras coisas e tudo mais, entender essa imprevisibilidade da vida, que as coisas podem acontecer como a gente não imagina e tal, a gente não tem esse controle, você consegue aí aprender a aceitar e entender que os arrependimentos acontecem e por aí vai, tá certo? Então o processo de aceitação é basicamente esse, tá? O processo de aceitação é aceitar que você vai se arrepender, que você vai errar, que isso faz parte, que todo mundo passa por isso, tá certo? Todo mundo faz decisões que se arrependem, todo mundo faz decisões que deram errado, que às vezes deram errado e prejudicam bastante mesmo a pessoa. O importante é não desistir, digamos assim, né? É você perceber o que errou, onde errou, reconhecer o erro, né? Reconhecer o erro, onde errou, isso vai fazer você crescer. Uma pessoa que nunca errou, uma pessoa que nunca se arrepende, por aí vai, ela não cresce como pessoa, porque ela seria já uma pessoa perfeita, ela seria uma pessoa plena, teoricamente, aí, onde ela não erra, ela não precisa crescer, ela não precisa passar pelo processo de amadurecimento. Então as pessoas que passam por isso, que se arrependem, as pessoas que sofrem, as pessoas que erram, elas aprendem com aquilo, desde que elas permitam isso, né? Elas se permitam aprender com isso, crescer e fazer diferente para conseguir aí que evitar coisas parecidas no futuro ou melhorar a vida delas de alguma maneira, certo? Então eu espero ter respondido, mas é basicamente assim, esse é o processo de aceitação, aceitar, é meio que aceitar como a vida funciona. Aceitando como a vida funciona, você consegue tirar o proveito das coisas, mesmo as coisas negativas que acontecem com você, tá? Você consegue aproveitar coisas que você considera que você fez errado, você consegue aproveitar coisas que você se arrependeu de ter feito, certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Qualquer coisa, envia outra. Próxima pergunta. Oi, queria entender o sentimento de nojo de si mesmo após sucessivos abusos psicológicos. Sei que quem sofre violação sexual também tem nojo de si, mas no meu caso, as violações são dos meus limites pessoais e isso abalou a minha autoestima. Também sinto vergonha da difamação. Eu sofro assédio moral. Seu trabalho é excelente. Responde, por favor, gratidão. Obrigado pela mensagem, do meu trabalho. Essa ideia de a pessoa sentir nojo dela mesma, principalmente quando você fala, por exemplo, de abusos, da violação sexual, por exemplo, e tudo mais, vai muito da visão que ela tem sobre isso, né? Como se ela fosse uma pessoa suja, como se ela fosse uma pessoa tal. É que eu penso que são termos um pouco mais pesados para falar, mas é uma coisa assim, como se ela fosse realmente uma pessoa suja, como se ela fosse uma pessoa vil, né, e tal, que ela meio como se ela fosse, que ela fez o outro fazer aquilo com ela, sabe, como se ela fosse responsável pro outro ter violá-la, por exemplo, sabe, dele considerar ela um objeto e por aí vai. Isso entra um pouco, tá, pode entrar um pouco numas, às vezes, crenças religiosas, certo? Então entra muito às vezes numa questão religiosa da pessoa, onde ela se sente um pouco culpada, tá? Às vezes não só religioso, mas muitas vezes tem uma questão religiosa envolvida, tá? Mas nem sempre. Mas é muito isso, a ideia dela se sentir culpada, como se ela fosse responsável por aquilo. Se ela é responsável por aquilo, ela sente realmente um asco, um nojo dela mesma, né? Uma coisa um desgosto por ela, né? Tipo, nossa, essa pessoa suja, pessoa asquerosa, né? Que pessoa
né? Tipo, realmente é uma pessoa que é menos, né? Uma pessoa que é menos que ela, uma pessoa que é um rato, né? Um bicho, um verme, digamos assim. Então, ela realmente, esse nojo dela mesma, ela se desvalorizar, achando que ela tem alguma responsabilidade naquilo, né? Porque se ela simplesmente, se ela consegue entender que ela é vítima, não tem por que ela sentir essa repulsa dela mesma, né? Ela sentiria a repulsa e tal de quem cometeu as coisas contra ela, né? Se ela entende que ela é a vítima, ela sente a repulsa do outro, sente a repulsa às vezes do mundo, né? Tipo, poxa, porque o mundo funciona dessa maneira, porque as pessoas se tornam dessa maneira, né? Por quê? Porque nesse sentido. Agora, sentir dela, né? Você sentir de você como se você tivesse uma responsabilidade naquilo, né? Como se você pudesse às vezes ter evitado aquela situação e você não evitou e por aí vai. Aí você sente realmente esse nojo de você, como se você, como eu disse, pudesse ter evitado, como se você fosse uma pessoa tão ruim quanto a outra pessoa. Que quando você coloca violações são violações dos seus limites e isso abalou a sua autoestima, né? Então, aí o nojo, né, às vezes pode ser, na explicação aí, pode ser justamente você ter deixado a pessoa ter violado os seus limites pessoais, certo? Então, você permitiu, na sua cabeça, tá? Você permitiu que a pessoa tenha violado, aí conseguisse violar os seus direitos pessoais e tal, seu espaço pessoal, seus limites, e aí você realmente abala a sua autoestima, porque se você tem uma parte de responsabilidade nisso na sua cabeça, aí é motivo de você ficar desgostosa, né? Ter um nojo, um desgosto de você mesmo, certo? E aí, por exemplo, você sofre o assédio moral. Junto com isso, você sofre um assédio moral, junto com isso, às vezes pode envolver também uma ideia da pessoa fazer esse assédio moral com você e você, por estar fragilizada, meio que concordar com a pessoa, né? Você está fragilizada com aquilo e você realmente, quando a pessoa fala aquilo, você começa a pensar que aquilo pode ser verdade, que a outra pessoa está falando, e aí você também se diminui ainda mais, aí você sente realmente um desgosto e por aí vai, certo? Então, isso poderia ser uma explicação, tá? Uma explicação da pessoa sentir um nojo, ou de você sentir um nojo, um desgosto com você mesmo, de você achar que às vezes você tem uma responsabilidade naquilo, como se você fosse parcialmente culpada daquilo, aí você achar que, olha, por que eu fiz isso, por que eu permiti que isso acontecesse, olha como eu sou absurdo e tal, ao mesmo tempo de você meio que concordar com o que a pessoa está falando, concordar na ideia de que ela faz tanto aquilo com você, que você começa a pensar, será que é verdade mesmo? Nossa, se for verdade, eu sou então mesmo uma pessoa ruim, enfim, né? Coisas nesse sentido. O conselho, né? A ideia é que você buscasse uma ajuda, de preferência uma ajuda local aí na sua cidade, para você trabalhar com isso. Para você trabalhar com isso e conseguir se livrar disso, você conseguir colocar mais limites, você conseguir perceber a sua real responsabilidade nessa situação toda, você conseguir olhar de um olhar, né, externo e um olhar de fora dessa situação e ver que o que a pessoa faz, o abuso que ela faz é um pouco exagerado, talvez, né, e tal, provavelmente. Então, buscar isso pode ser uma ajuda válida para você, tá certo? Espero ter respondido a sua dúvida. Qualquer coisa é só falar. Próxima pergunta. Boa noite. A relação entre aceitação e autoestima? Obrigada. Sim, eu acho que sim. Existe um pouco, né? Uma aceitação e autoestima, né? Não 100%, tá? Porque a autoestima, como que a autoestima ela é gerada, né? Ela é gerada durante o nosso desenvolvimento, tá? Essa ideia de você sei lá, às vezes ficar na frente do espelho, né, falando, eu me amo, ou, né, você tentar, não, eu tenho uma autoestima, por aí vai. Isso não funciona, isso é inválido, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é assim que a gente desenvolve a nossa autoestima, né, a gente falando o que a gente se acha e tal. Como que a gente desenvolve a autoestima? Coisas lá do passado, bem passado mesmo, de parentes, familiares e tal, deles reforçando, né, que você é uma pessoa capaz, que você é uma criança capaz,
que você consegue lidar com aquilo, que você às vezes é bonito e por aí vai, né? Isso vai ajudando na criação, no desenvolvimento da autoestima. Então é uma coisa externa. E hoje, né, digamos assim, no presente, na pessoa mais velha, o que fortalece isso, a ideia da autoestima, ou ajuda a manter, é realmente os reforços também, os feedbacks que a gente vai tendo das outras pessoas. Então, novamente, a questão de beleza, os outros falando aquilo pra você, isso vai fazendo você perceber isso. Lógico que quando a gente tem uma coisa já do passado que a gente não combate muito, né? Entra na questão das nossas crenças e a gente alterar, mas a pessoa tá falando isso só pra me agradar e por aí vai. Mesma coisa no seu desempenho profissional. Então, das coisas que você vai desempenhando e você vai ter um feedback positivo daquilo, isso vai te fazendo falar, então talvez eu sou capaz mesmo, talvez eu tenha uma possibilidade, eu seja uma pessoa boa mesmo nisso e por aí vai. Então, basicamente é uma coisa do passado e no presente, né, que meio que se junta aí, que talvez só no presente não funciona, se lá no passado não estava tão bom isso, tá? Então é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Mas basicamente é do outro, tá? Tem que vir do mundo externo. Não adianta nós mesmos, né? Tipo, hoje eu tenho uma autoestima terrível e hoje ficar lá falando no espelho, não, porque eu vou dizer que isso não vai funcionar. Tá? Você precisa buscar as evidências mesmo. E se não for mesmo, né? Aí entra a parte da aceitação. Se você não for capaz mesmo de fazer aquilo, você entra na parte da aceitação e às vezes buscar melhorar de alguma maneira, buscar resolver o problema, resolver as coisas, melhorar a sua relação com as coisas e tudo mais. Aí isso pode ajudar a aumentar a sua autoestima, porque se você reconhece, você aceita que você não é bom naquilo que você faz, por exemplo, você aceita isso. Por exemplo, se você tem uma autoestima baixa, eu não sou bom nisso, aí você vê e revê que realmente você não é bom naquilo. Você aceitando isso, você pode buscar maneiras de melhorar aquilo. Aí você melhorando a sua relação com aquele trabalho, então você vê que você consegue melhorar naquela situação, naquela função e por aí vai. Você melhorando aquilo, você vai ter feedbacks positivos daquilo, você vai ter um retorno positivo e aquilo pode ir ajudando um pouco em você se sentir um pouco melhor, desde que você esteja apto aí a aceitar esse retorno, esse feedback. Porque, como eu disse, às vezes combate muito com as nossas crenças. Por mais feedback positivo que a gente tenha, se a gente tem a nossa crença de ser menos, de ser incapaz, por aí vai combater com aquilo e a gente vai falar assim, não, na verdade o outro só tá falando por causa disso, tal, a gente não vai absorver aquilo, tá? Então você precisa estar aberto para receber aquilo e realmente pegar aquilo. Ao mesmo tempo que você tem que estar preparado para feedbacks negativos, que isso também vai acontecer, tá? Porque não é todo mundo que acha todo mundo bonito, não é todo mundo que acha todo mundo bom naquilo que faz, por aí vai. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque daí se tem um feedback negativo combatendo com a nossa crença de que a gente é incapaz de alguma maneira, aí essa crença fica mais forte ainda, aí fica bem difícil. Então por isso que é um trabalho, tá? É uma coisa muito assim, consciente de se fazer. Então a aceitação ajuda na autoestima dessa maneira, tá? Da pessoa aceitar a realidade e ela buscar aquilo, tá? Porque assim, a pessoa se aceitar no sentido, vamos supor, não, eu aceito que eu sou que eu não consigo fazer isso mesmo, eu aceito que eu sou feio mesmo, eu aceito não sei o que, pode ajudar na vida dela, porque se ela aceitando, ela não vai se preocupar com as coisas, né? Então, ela aceita mesmo naquela situação e vive a vida de uma maneira tranquila, né? Ela vive de uma maneira tranquila, então aí aparentemente ela tem uma autoestima boa, mas não é que ela tem uma autoestima tipo, nossa, porque eu sou bom, não sei o que e tal, é porque ela simplesmente não importa, tipo, eu aceito a minha realidade, aceito como eu sou e ponto. E ela às vezes tendo essa ideia de aceitação, isso pode passar para os outros e por aí vai, uma ideia de ter confiança, né? De ser uma pessoa um pouco mais autoconfiante, tal, e de ter uma autoestima melhor, porque ela simplesmente não se importa. Porque querendo ou não, uma pessoa que tem uma autoestima boa, ela também não se importa, né? Tanto assim com as coisas dos outros. Então a questão da aceitação pode ter uma relação nesse sentido. Aí os outros veem, nossa, ela tem uma autoconfiança boa, ela realmente tem uma autoestima legal, e às vezes os outros dão esse feedback para ela, e aí ela pode melhorar também. Então a aceitação pode funcionar dessa maneira também, tá certo? É que eu vou desenvolvendo aqui na hora mesmo o raciocínio, então, porque às vezes vem outras ideias conforme eu vou falando, então acho bacana isso, certo? Enfim, a relação entre aceitação e autoestima, eu acho que são nessas duas coisas que podem funcionar. Na ideia da pessoa se aceitar e isso ela ficar assim, não importa nada mesmo, tipo, ok, vou levar a vida como ela é. E isso
num feedback com os outros, então parecer que ela tem uma autoestima melhor e aí ajudando ela conforme vai tendo esse feedback, então isso é positivo. Ao mesmo tempo dela aceitar a realidade e buscar fazer melhor, buscar fazer diferente e tal, e aí conforme ela vai tendo os resultados positivos desse fazer diferente, ela vai tendo a melhora e vai se sentindo melhor e vai melhorando sua autoestima também, certo? Próxima pergunta. Bom dia, minha irmã diz que tem transtorno de identidade. A mesma tem comportamento estranho. Bom, se sua irmã fala que ela tem transtorno de identidade, no caso seria o transtorno dissociativo, né, de identidade, se for esse transtorno que ela está falando, de ter às vezes múltipla personalidade, qualquer coisa isso, assim que você está se referindo, é importante que ela busque uma ajuda psicológica, né? Busque uma ajuda psicológica, ou busque uma ajuda psiquiátrica e por aí vai. Uma coisa interessante, sim, importante, que eu acho que é muito importante para se falar, é que seja um transtorno dissociativo, ou seja transtornos às vezes de personalidade, por aí vai, normalmente, tá, a pessoa que tem esses transtornos, ela não necessariamente reconhece, né, que ela tem esses transtornos. Ela não é uma pessoa que ela simplesmente tem e ponto. Ela reconhece mais, tipo, os outros, às vezes, né? Os outros falando pra ela que ela tem alguma coisa errada com ela e por aí vai. Aí ela fazendo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico e tal. E aí ela vai ter o diagnóstico daquilo. Tá? Mas a pessoa chegar e falar assim, não, eu tenho isso, tal, não é tão assim, válido isso. Tá certo? Para você ter o diagnóstico mesmo, você tem que fazer um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, para que você, por um certo tempo, para você ter o diagnóstico correto do que você tem, ou do que você talvez tenha, e de como melhorar isso, tá certo? Então, eu acho que é isso que eu tenho para falar para você, porque até você nem fez necessariamente uma pergunta, né? Você simplesmente falou que sua irmã diz que tem um transtorno de identidade, e a mesa tem comportamento estranho. Então, não tem como falar se ela tem esse transtorno de identidade ou não, sem fazer uma avaliação dela, tá certo? E ela mesma fazendo essa avaliação também não é válido, não conta, tá? Não conta mesmo ela falar, eu tenho transtorno de identidade, tenho transtorno dissociativo, eu tenho transtorno de personalidade antissocial, que muita gente acha legal falar que tem, mas não tem, né? Então, é uma coisa... não se preocupe com isso, tá? Simplesmente, se ela fala que tem isso mesmo, desafie ela, fala assim, tá bom, então vai lá no psiquiatra e vamos ver se você tem mesmo, né? Vamos ver a realidade disso e vamos ver de tratar isso. E aí vamos ver se ela vai querer tratar mesmo, porque se ela vai querer desafiar isso, tá certo? Então, se ela diz isso, não tem como saber. A questão ela precisa fazer uma avaliação. A probabilidade, tá? Dependendo do jeito que ela fala que ela tem isso, talvez é que ela não tenha, tá certo? Dependendo do jeito que ela fala que ela tem isso, ela tentar às vezes usar isso pra justificar algumas coisas e tal, ou pra parecer que fosse que ela sei lá, né, se vitimizar ou qualquer coisa nesse sentido, é provável que ela não tenha o transtorno, mas vá ver, porque é o único jeito de saber, porque vai que ela tem também, né? Então tem que ver, tá? Não adianta ficar pensando sobre isso sem fazer uma avaliação adequada, que seja avaliação psicológica ou psiquiátrica. Então procure um médico psiquiatra, primeiramente, procure um médico psiquiatra, agende lá uma sessão para ela e vá, né? Fala para ela ir lá na sessão, na consulta, e aí vê o que o médico psiquiatra fala, né, para você, fala para ela e por aí vai, certo? E a última pergunta: como a TCC trabalha a terapia com casais? Existe algum livro de TCC que trata dessa questão? Eu acho que, se eu não me engano, você já tinha feito essa pergunta e eu acho que eu já até respondi um tempo atrás, tá? Até mesmo nesse quadro. Mas de qualquer maneira, se existe livro que trata de terapia cognitivo-comportamental para casal, existe, tá? Com certeza, se você procurar na internet mesmo, você vai achar na Amazon, no sei lá, Saraiva e por aí vai, você vai encontrar com certeza livros que falam sobre isso, pesquisas que falam sobre isso, tem com certeza. Mas, como eu sempre falo, eu não trabalho com casais, então não tem nenhum livro que eu tenha, né? Como eu não trabalho com casais, eu não fiz essa aquisição, né? Então não tem nenhum livro que eu tenha
e nenhum artigo também que eu tenha que para poder falar para você, tipo, tal livro é bom ou tal artigo é bom e por aí vai, tá? Eu não saberia dizer qual necessariamente, qual te indicar de alguma maneira. Mas se você pesquisar na internet, com certeza você vai achar sobre isso. E como você trabalha com terapia de casais, eu também até, como eu falei da outra vez, o que eu lembro, né, do trabalho com terapia de casal é o que eu vi, por exemplo, durante a especialização. E uma coisa muito bacana, assim, que eu achava interessante, é de fazer, por exemplo, uma coisa que se fazia inicialmente, como a gente faz a entrevista, quando a gente faz a avaliação das áreas da vida, da pessoa e por aí vai, a gente fazia em três coisas diferentes. Então, seria, por exemplo, uma do casal. Então, a gente faz uma avaliação das áreas da vida, por exemplo, com o casal junto, avaliando isso junto, ao mesmo tempo que a gente faz sessões separadas também. Então, a gente faz uma sessão com uma pessoa do casal, e a gente faz toda essa avaliação e tal, das áreas da vida, como ele enxerga as áreas da vida sem a influência do outro, tá certo? Então, como ele enxerga as suas áreas da vida e por aí vai, quais são as suas metas, tudo mais. E do outro parceiro também a gente faz isso também. E aí, às vezes a gente, na sessão, a gente tenta trazer aí pra realidade, porque às vezes o que um quer, né, às vezes eles acham que eles querem a mesma coisa, mas o que um quer é um pouco diferente do que o outro traz. Então aí você precisa trazer, aí, lógico, você pede a autorização para poder falar sobre isso, né? Então, quando estão os dois juntos. E aí você busca trazer aí um pouco para a realidade uma coisa mais que seja igual para os dois, que seja benéfico aí para o casal e por aí vai. Então isso é uma coisa muito bacana. Ao mesmo tempo, quando a gente fala do registro de pensamento disfuncional, uma coisa legal de fazer também, porque lá tem o registro de pensamento disfuncional, que pensamentos, situação, pensamento e respostas, né? Situação, pensamento e resposta. Aí a gente pode dizer, vamos supor, que uma das pessoas do casal, né? Tipo lá, o homem chegou e o marido chegou bravo em casa, né? Chegou bravo de casa, blá. Aí o que a mulher pensou disso, né? Então o que a mulher pensou, né? O que a mulher dele pensou sobre aquele comportamento dele. Então a situação dele, né, é um comportamento, o comportamento dele é uma situação para ela. Aí o que ela pensou disso e as respostas dela. Aí o comportamento dela, muitas vezes aquele comportamento dela é uma situação para ele. Então aí ela ficou mais fria, ficou mais distante. Aí o que ele pensou desse comportamento dela, o que ele pensou disso, qual a resposta dele, e aí mostrando para eles esses ciclos que às vezes o casal tem ali dentro mesmo. Então às vezes ele fala uma coisa que faz ela ter uma resposta, que a resposta dela tem ele vai gerar um outro pensamento nele, que faz ele ter uma resposta, enfim. E identificando esses ciclos dessa maneira. Porque a gente faz isso normalmente já na terapia cognitiva, de identificar os ciclos aí de pensamento, comportamento, enfim, do sujeito com ele mesmo, né? Mas quando tem um casal, é interessante para observar a dinâmica do casal, né? Coisas que um faz, que influencia o outro, como influencia e por aí vai, tá certo? Então eu espero ter respondido a sua dúvida, né? Não sei se eu não respondi da outra vez, né? Mas enfim, espero ter respondido a sua dúvida. Bom, essa era a última pergunta, deixa eu só dar uma olhada se é mesmo. Essa é a última pergunta mesmo. Então, a gente fica por aqui. Lembrando, se você tiver alguma dúvida que você gostaria que eu respondesse, segue a gente lá no Instagram, Terapia Cognitiva Online, que toda quarta-feira eu faço lá um quadrinho de respostas, onde você pode me mandar a sua dúvida por lá. Ao mesmo tempo, no nosso canal do YouTube, Falco Ricci Vídeos, eu faço uma postagem escrita, tá? Digitado lá, postagem escrita, onde você pode escrever ali nos comentários dessa postagem para eu colher as perguntas ali também, certo? Então se inscreve no nosso canal também. Lembrando também de acompanhar o nosso podcast, você pode acessar isso pelo podcast. Se você gostou desse vídeo, dê um gostei. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você não gostou desse vídeo, dê um não gostei. E qualquer coisa é só enviar nos comentários. Então, muito obrigado, um bom final de semana para vocês, uma boa semana para vocês, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, e até mais.